Meu nome é João Reck. Antes de começar a empreender e tudo mais, na verdade eu jogava bola. Aí eu acabei não continuando nessa carreira, me formei em educação física, daí eu fui empreender. Sempre gostei de empreender. Eu tinha uma empresa de delivery de frutas orgânicas. Daí, em meio à pandemia, a gente teve que encerrar a nossa empresa. E eu fiquei meio perdido, assim, meio incerto. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu já não tô na educação física, gosto de empreender. Aham, E tava bem incerto, assim. Aí eu vi que um amigo meu viajava direto, postava direto o trabalho dele. aham. Aí um dia ele apareceu lá, eu, cara, o que tá fazendo? Ele assim, tráfego pago. Bem na semana, eu vi uma semana dos anúncios online no YouTube contigo. Aham. Aí eu falei, meu Deus, é isso, cara, é o chamado. Aí eu comecei a ver a semana toda, eu comecei a acompanhar o podcast Extremo direto, assim, toda vez que eu ia correr, fazer alguma coisa, eu vi o podcast Extremo e comecei a aplicar com gratuito ainda. E fui comprar depois de uns 2 meses O a conversão conversão. E é extrema. conteúdo gratuito, você conseguiu já o primeiro cliente. Já, né? Não, tinha uns 3 clientes com conteúdo gratuito. Caraca, já kits. Aí você fechava o quê? No Qual foi a começo eu média fazia o de quê? ticket de cada cliente? Comecei com 500, 600, 700. Depois do primeiro ano eu, sei lá, tive uns 10 clientes, 8 clientes fazendo Google. Depois eu passei a fazer Instagram, então aumentou já um pouco o meu ticket. Mas foi gradativo, assim. No primeiro ano eu cheguei a bater 12, 13 mil. E esse ano de 2020, no final de 2024, eu consegui chegar a esse marco aí de acima de Isso. 25 mil. Aê! Você tá me ouvindo, João? Tô ouvindo? Tá me Tô te ouvindo? ouvindo bem. Calma aí, deixa eu só botar aqui, aumentar o volume. Aê, irmão. Tudo certo por aí? Tudo certo e aí? 100%. Qual que é o objetivo aqui? Durante toda essa semana, como eu falei, eu vou entrevistar alunos do Conversão Extremo, o João é um deles, que entraram para esse mundo online e estão, obviamente, mudando as suas vidas financeiras, os seus negócios. E eu tenho certeza que essas histórias vão te inspirar demais. E, João, você fala de onde? Então, hoje eu tô em Florianópolis, mas eu falo entre Florianópolis e Urubici, na Serra Catarinense. Show de bola. De Santa Catarina aí também, ó. Massa É. demais. Então, João, eu queria que você contasse, cara, a sua história, tá? O que que você fazia antes do tráfego pago? Como que você conheceu? Talvez, sei lá, dificuldades que você passou na vida. E aí, até o momento em que você, eu não sei como é que você me achou, tá? Se você me viu no Instagram, no YouTube, não sei, mas você acreditou no que eu falei, você entrou no Conversão Extrema, o resultado que você teve após isso. E aí, no meio da sua história, tá? Eu vou te interrompendo, perguntando, enfim, nós vamos trocando. Vamos transformar isso aqui num bate-papo informal, como se a gente estivesse trocando um papo aí sei lá, aqui em casa, na minha sala. Tá Fechado? bom? Aí você pode começar se apresentando, tá bom? Claro. Vai lá. Então, meu nome é João Reck. Antes de começar a empreender e tudo mais, na verdade eu jogava bola. Joguei na base do Avaí, no Figueirense. É mesmo, Então, cara? Olha só. Aí eu acabei não continuando nessa carreira, me formei em educação física, daí eu fui empreender, sempre gostei de empreender. Aí Aham. eu tinha uma empresa de delivery de frutas orgânicas, daí em meio à Uhum. pandemia a gente teve que encerrar a nossa empresa e eu fiquei meio perdido, assim, meio incerto, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu já não estou na educação física, gosto de empreender, Aham. e tava bem certo, assim. Aí eu vi que um amigo meu viajava direto, postava direto o trabalho dele. Deu, cara, que dele apareceu um dia no restaurante, que eu fui ajudar meus pais no restaurante da minha família. Aham. Aí um dia ele apareceu lá, deu, cara, o que tá fazendo? Ele assim, tráfego pago. Bem na semana, eu vi uma semana dos anúncios online no YouTube contigo. Aham. Aí eu falei, meu Deus, é isso, cara, é o chamado. Aí eu comecei a ver a semana toda, eu comecei a acompanhar o podcast Extremo direto, assim, toda vez que eu ia correr, fazer alguma coisa, eu vi o podcast Extremo e comecei a aplicar com gratuito ainda, e depois que eu entrei no Isso Conversão foi Extrema. em que Foi em ano? 2023, ali em abril, maio de 2023 De que eu dois mil e entrei. vinte e três. Você entregava É. frutas orgânicas? Como é que é essa parada de entregar frutas orgânicas? Então, a gente tinha vários produtores, né, em Aham. Vacaria, Rio Grande do Sul e também na Serra Catarinense, e a gente distribuía as frutas congeladas em Florianópolis. Daí a gente trabalhava com blueberry, inclusive, mirtilo, Você colocava no framboesa. mercado ou em fruteira? Então, a gente trabalhava entregando em casa para Ah, consumidor final. isso e também para lojas, para empórios, armazém. Mas Uhum. nem se compara ao tráfego. Hoje em dia, com um computador e uma internet, já basta, né? Antigamente, pô, a gente tinha que ter um estoque de 50 mil de fruta, Aham. 40 mil.
Porque colhia ali em novembro até janeiro e tinha que estocar pro ano todo para ter a demanda o ano todo, sabe? E aí, esse seu amigo, ele. Como é que é o nome dele? Ele é Felipe. O Felipe. Grande abraço aí pro Felipe, ó, que trouxe o João pro bom caminho. E aí, o Felipe falou que, pô, eu tô dominando tráfego pago. E aí, você viu um anúncio meu ou o Felipe falou de mim pra Não, você? eu vi um anúncio teu. Eu vi um anúncio no YouTube que ia ter a semana dos anúncios online, Então foi uma online no... coincidência. Aham. Falaram pra você e no outro dia apareceu um anúncio meu no YouTube. Sim, no meio da pandemia, daí eu comecei a ver, comecei a devorar todos os teus conteúdos gratuitos ali e depois eu entrei no conversão, assim. Aí até a primeira viagem que eu fui, eu até ouvindo teus conselhos, tu falou, toda viagem que eu ia no começo eu arranjava cliente. Aham. Aí a primeira viagem que eu fiz com a minha esposa pra Bahia, entrei num passeio de lanche e falei, olha, eu vi que vocês não anunciam no Google ainda, eu trabalho com Google e tal. Desci, a gente desceu do passeio, fechei meu primeiro cliente fora da minha cidade, assim. O Aí seu, eu o cheguei seu no. primeiro cliente você fechou em quando? Você lembra, não? Em que ano? Ah, foi bem no mesmo ano já que eu comecei. Em 2023 ali eu já comecei. Daí, do final de 2023 eu tinha uns 6 clientes só. Tá. Você assistiu aquela uma semana de aulas que eu faço, geralmente um lançamento, que são 4, 5 aulas gratuitas. A pessoa assiste e ela entende se é para ela ou não, se gera valor. Você assistiu todas as aulas? Foi Sim, todas as comprometido? aulas, né? Daí tinha um sorteio no final, mas acabei Tinha. não ganhando. E aí Mas assisti todas ele, sim. tipo, te convenceu de, cara, eu tenho que dominar o tráfego pago. Sim. Eu sempre fui muito curioso, assim, quando, pô, a gente falava algum produto e ficava aparecendo aquele produto, daí eu ficava, Uhum. meu Deus, como é que faz isso, sabe? Eu sempre tive uma pulguinha atrás da orelha, assim. Mas aí você, tipo assim, você assistiu às aulas, mas não comprou conversão. Você comprou só Não, eu fui. conteúdo gratuito. Isso, eu fui comprar depois de uns 2 meses O a conversão conversão. E aí, extrema. conteúdo gratuito, você conseguiu já o primeiro cliente. Já, não, tinha uns 3 clientes com conteúdo gratuito. Caraca, já kit. Aí você fechava o quê? Ah, no Qual foi a começo eu média fazia de o quê? ticket de cada cliente? Comecei com 500, 600, 700. Bom, já fazia 1.500 a 2.000 por mês, sem entrar no conversão. Isso, E ali, aham. tipo assim, tu já viu, cara, pô, aqui tem coisa. Sim, Que eu acho que eu posso escalar essa parada. Tu sentiu isso já de começo? Como é sim, que foi sim. essa sensação do primeiro cliente, cara? Foi muito bom, assim, o cliente ter o retorno do cliente, assim, a gente botava, sei lá, por exemplo, uma palavra-chave específica, restaurante pet friendly. Daí o restaurante vinha, meu Deus, não para de chegar cachorro. Então era muito palpável, assim, a gente conseguia ver o resultado muito rápido. Daí o que que eu fazia no começo? Eu dava 15 dias de teste pro cliente para ele ver se ele quer ou não contratar meu serviço. Como ainda não tinha muita experiência, também era uma forma de eu estar começando a já mexer na ferramenta, né? E dava muito certo, né? Porque em 15 dias já dava resultado no Google, principalmente, e a gente já ia pra frente com o projeto, assim. E esses 3 clientes eram amigos seus. Como é que você, ou, sei lá, como é que você conheceu eles? A grande maioria foi, tipo, conhecidos que tinham empresas. Eu falei que estava fazendo já pro restaurante da minha família e mostrava o resultado do Aham. restaurante da minha família. E também teve outros restaurantes ali na cidade, por saber que também era dono do restaurante ali junto com a minha família e comecei a fazer anúncio. Também começaram a entrar dentro dos clientes. Muito bom, cara. Pô, que massa. E aí, você entrou no conversão extrema. 2 meses depois, tava convencido a entrar. E aí, Sim. como é que foi a sensação de entrar no conversão e ver todo o conteúdo? Como é que foi o Ah, seu estudo a partir daí? Foi bem bacana, assim, o ambiente do Conversão Extrema é muito bacana, a galera se ajuda bastante, todo mundo vibra com a vitória do outro, e principalmente a mentalidade, eu falaria mais, assim, que Uhum. tu sempre passa, assim, ter uma mentalidade vencedora, de Uhum. prosperar, porque querendo ou não, a gente vive num ambiente que muito escasso, né, tipo, Uhum. geral, assim, então esse ambiente me moldou, assim, e, pô, sou muito grato, meu Deus. Cara, Sempre serei grato à conversão extrema. e aí, E como que de... foi a sua escadinha? Você entrou no conversão faturando quase 2.000, né, de Uhum. reais por mês. E aí, em quanto tempo você levou para talvez chegar no 5, depois no 10 e até chegar nesse famoso marco de 25 mil? Que, pô, onde é que tá aqui? Caraca, onde é que tá aqui? Pô, perdi minha placa do. Ah, tá aqui. Pera aí. O famoso 25 mil reais em 30 dias. Como é que foi essa escalada? Quanto tempo você levou para chegar do zero ao 25 mil? Eu demorei 2 anos. Um ano e pouco, 1 ano e 9 meses, Um eu ano acho que foi.
9 meses, certinho, assim, começando do zero. do Até zero. então você não sabia, né? No tráfego, nada de tráfego pago antes de me Nada, conhecer. nada, nada. Zero. Então, daí eu comecei. Foi dois marcos, Uhum. assim. Primeiro eu só anunciava Google. Perfeito. Aí meu ticket era menor e tudo mais. Depois do primeiro ano eu, sei lá, tive uns 10 clientes, 8 clientes fazendo Google. Depois eu passei a fazer Instagram, então aumentou já um pouco meu ticket, porque eram duas ferramentas ali. Aham. Mas foi gradativo, assim. O primeiro ano eu cheguei a bater 12, 13 mil. E esse ano de 2020, no final de 2024, eu consegui chegar a esse marco aí de acima de vinte e Isso cinco mil. em que mês Foi mesmo você em bateu? novembro. Novembro do Novembro ano de passado. 20, E de vinte e quatro. quatro. Foi menos Nove... de um ano. Não, Um ano e você pouquinho, pegou. Você começou no conversão em que mês esse ano? 2023, eu acho que Eu foi acho que eu tenho abril, se aqui. eu não me engano. Deixa eu ver se eu tenho aqui, papai. Ah, janeiro de 2023. Janeiro, Então foi 1 ano e 9 meses, 11 meses. Foi novembro, você falou, né? Foi novembro. 1 ano e 11 meses. E o mais louco, que até você não tinha um grande salário antes de entrar no conversão, né? Você tinha um É. salário. Como é que era a sua vida antes do conversão extrema? Então, a gente tinha um salário fixo, assim, com algumas variáveis, mas não tinha tanta possibilidade de crescer tanto como é Uhum. o conversão, né? Daí, quando começou a igualar ali o salário que eu tinha de CLT, eu falei, Você não, pediu demissão. é hora de focar 100% no tráfego. Daí eu fui até trabalhar numa agência em 2024. Fiquei uns Aham. 8 meses na agência. E Mas, depois agora eu abri a minha própria agência. Daí hoje a gente está com um gestor de tráfego também. mas. Estamos contratando um BDR para trabalhar na prospecção ativa de novos clientes. E Uhum. a meta é ter 40 clientes ativos até 2025 e a gente vai ter. 40 clientes ultrapassaria a barreira quase 50K mês. Eu quero esse troféu. É o próximo troféu, que é o 50 mil em 30 dias. E, cara, pô, que interessante, né? Um crescimento rápido. O que você atribui a um crescimento rápido, assim, a sua vida, cara? O que você fala, assim, tipo, não sei, se foi o estalo, foi o comprometimento com os estudos? O que fez o João vir de um CLT? Até a coragem de pedir demissão, porque não é fácil, né? Eu tenho alunos Não, e que não era ainda tiveram meu ambiente coragem da ainda, cara. família. Caraca. E Era- aí? Então, o que que eu mudou bastante, assim, eu comecei a estudar muito, né, sobre tráfego pago, eu Uhum. devorava, era uma esponja, qualquer assunto de tráfego pago eu tava vendo, seja podcast, seja em qualquer meio eu tava vendo. E Uhum. também aplicar, né, porque não adianta nada ficar estudando e não, e não aplicar, sempre foi bem claro nisso, né. Uhum. Então eu chegava e aplicava. E importante também comemorar as pequenas e grandes vitórias, né? Porque às vezes a gente É. esquece de comemorar. Mas, por exemplo, eu tinha um receio danado de instalar uma tag, de metrificar ali no Tag Manager. Então, depois que tu começa a dominar, tu tem que comemorar também essas pequenas vitórias, sabe? Aham, Eu aham. também comecei a investir bastante em curso. Hoje, meu Deus, eu invisto bastante em curso, Conhecimento. Aham. eventos presenciais, leitura. Comecei aí em eventos presenciais, no Extremo ao Vivo, no Empreende aí em Criciúma. Muito massa, muito E, massa. e me ajudou, né? Obviamente. Expande a mente, né, cara? Expande a nossa visão. Você colocou aqui no dia 10 de novembro, aqui na comunidade, ó. Você Sim. bateu, você colocou aqui, ó, nível 4, 28 mil de faturamento em 30 dias. Um dos grandes. Qual foi a sensação, cara, quando você viu, tipo, na sua conta lá, caraca, em 30 dias eu consegui bater 28 mil. E aí? Ah, é bom. E claro que não é fácil, né? Tudo isso tem muito trabalho, lidar com cliente também. Mas, pô, foi sensacional, né? E sabendo que tu pode chegar lá, né? E esse foi a grande chave, assim, que a gente pode o que a gente quiser botar em mente que a gente vai conseguir. Uhum. E aqui, cara, nos seus comentários, você falou uma coisa muito interessante. Inclusive tem uma foto aqui, ó. Olha aí, ó. Aí, Olha aí, ó. Aqui eu Linagro lá na agência Blueberry, conhecendo a agência, placa Google Premiere, muito massa. E cara, deixa eu te falar uma coisa. Você colocou aqui nesse post que passou por alguns obstáculos, né? Muitas dificuldades. Quais foram essas dificuldades que você passou? Talvez o medo, o receio, que até pra galera que tá aqui se inspirar. Tipo, você venceu, né? E esse medo, acho que, pô, a maioria tem, ou talvez todo mundo tem. E qual sim. foram esses obstáculos que talvez quase te impediram de chegar nesse resultado? O primeiro
receio foi de não ter a recorrência para ter a renda ali no final de mês, né? Porque, querendo ou não, CLT, tu tem aquele O privilégio garantido, de né? garantido. Uhum. Porém, tem que se arriscar, sabe? Quanto mais se arrisca, claro, com sabedoria, né? Não vai fazer uma loucura também. Mas é viável para o crescimento, mas os obstáculos são esse medo de não dar certo, né? Que todo Aham. mundo tem um pouco. Mas se dedicar, se estudar e correr atrás, o objetivo vai ser só uma consequência do processo, sabe? Uhum. Os obstáculos foram a aquisição de cliente é difícil, reter cliente no começo também é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai moldando e melhorando e sempre buscando ser melhor no que a gente faz. Cara, que, pô, é muito massa ver essas histórias como a sua, né? De superação mesmo, de enfrentar o medo, de pedir uma demissão. Inclusive, a gente teve um aluno que semana passada colocou na comunidade, né? Não tinha coragem nenhuma de pedir demissão do CLT e tava. A gente fez mentoria com ele, eu fiz mentoria com ele, com o Gabriel, acho que foi em janeiro. E ele falou: Tesma, até fevereiro peço demissão e eu vou investir nessa parada. E aí eu falei, cara, se estiver tranquilo, porque não é fácil, né? A gente tem esse Sim. medo, como você falou, da recorrência, pode o dinheiro não vir, pode um cliente, sei lá. Aí a gente pensa, pô, se todos os clientes cancelam, né? Da noite pro dia. E aí ele pediu agora, né? Não foi em fevereiro, mas semana passada ele pediu e colocou na comunidade. Esse é o arriscar que você fala, né? É o Aham. arriscar que é necessário para alcançar esses resultados maiores. Porque, por 25 mil em 30 dias, e eu vi a sua landing page, cara, pô, ficou animal. Seu resultado, 50 mil, é questão de tempo, né? E Sim. é muito massa ter essa coragem. Da onde veio essa coragem sua aí, João? Quero Eu saber. acho que grande parte vem dos meus pais também, eles são empreendedores. Eles começaram um restaurante sem ter um forno elétrico, só tinha gratinadora em Urubici. Caraca. Eles pediram demissão do trabalho deles também, se aposentaram e foram abrir um restaurante em Urubici. Eu acho que o DNA de empreender veio de casa mesmo. Uhum. Aí eu, pô, veio pais empreendedores, puxou pra você, cara. E você tinha, tipo, alguma objeção, cara? Tipo assim, alguma coisa que você olhava, assim, em relação talvez à conversão, ao tráfego, tipo assim, cara, eu acho que eu não tenho tempo, ou sei lá, eu acho que eu não sou capaz. Tinha alguma coisa que você pensava que poderia atrapalhar, ou tipo, que até evitou você de agir antes, ou não? Olha, foi o match perfeito, assim, quando eu tava meio incerto, daí apareceu Uhum. o tráfego pago pra mim e foi como uma luz, sabe? Não, Aham. não, era a minha luz o tráfego, não tinha tanta objeção. Aí eu fui fazendo os conteúdos gratuitos, fui botando em prática, eu vi que dava resultado. E daí eu Massa. adquiri o Conversão Extrema depois de, sei lá, 3 meses que eu comecei a ver certinho ali os produtos gratuitos. Mas a objeção, as dificuldades começaram a vir depois que comecei a ter cliente e tudo mais. E claro, essas pequenas vitórias, né? Por exemplo, da tag, eu só anunciava Google porque eu tinha receio do Instagram. Eu falei assim, vou Aham. começar no Google porque Google, querendo ou não, vai ter um resultado mais rápido porque a pessoa está pesquisando ali. Aham. E depois eu vou pro Instagram. Mas foi uma barreira que aquele dia, aquela foto que eu fiz contigo, eu não fazia Instagram, por exemplo, só Google. Olha E tu falou, só. não, faz Instagram, é de boa. É E foi bom, indo, né? Tem que sabe? dominar as duas, né? Sim. E hoje já tem que ficar atento com o TikTok Ads, né? Por mais que não tenha nenhum cliente utilizando aqui dentro da nossa agência, Real. eu já é um canal que eu já tenho que ter um certo olho, né? Pô, João, que massa, cara, a tua história, que massa o teu comprometimento e o teu crescimento rápido, porque quando a gente olha para 1 ano e 11 meses, quando você postou o resultado, quando você entrou no conversão até postar o resultado e fazer 25 mil, cara, imagina quanto tempo levaria em outras profissões, que você tem que estar 4 anos na faculdade, sair como estágio, fazer um estágio e até chegar nesse valor de 25 mil, talvez leva anos, né? E você conseguiu um resultado muito rápido. Por isso, eu vou liberar os comentários aqui de quem está nessa live comigo, para que você possa dar um conselho para que, né, de quem está aqui, para quem está começando do zero. Tipo, eu não sei, tem alguém aqui nessa live que não tem uma empresa, ou até tem uma empresa, você pode ter uma empresa e quer. Porque o tráfego pago, eu ensino. Você que é empresário,
tem uma empresa, presta serviço, um profissional liberal, você que quer impulsionar as suas vendas, ou você que está aqui, mas não tem empresa, não tem um negócio e quer fazer uma transição de carreira. Tiago, eu trabalho com isso, com aquilo, com não sei o quê, e agora eu quero dominar o tráfego pago e mudar de vida. E aí eu queria saber do João. Se você pudesse, João, dar apenas um conselho, pensa, um só. Qual Um conselho conselho. você daria para alguém começar do zero e alcançar esse 25 mil? Ah, o primeiro é querer. Parece básico, mas é querer. Gostar de estar à frente do computador, coisas básicas têm que ser ditas, né? Aham. E fazer acontecer. Como eu falei, o processo é só trabalhar bem feito o processo, estudar, acompanhar o Thiago, ver os podcasts extremos e aplicar, que tu vai crescer. É inevitável o crescimento se tu faz o processo direitinho, sabe? E, pô, se alguém tá indeciso, eu sempre falo para meus amigos, sou maior, se alguém tá indeciso na vida ou tá infeliz com o trabalho, pô, se tem um É. trabalho, um meio que dá para começar a conciliar o trabalho com outro trabalho é o tráfego, porque pega ali à noite, começa a ver conteúdo, a campanha tu pode subir à noite e olhar à noite. Então, a dica que eu Uhum. daria é acompanhar os principais conteúdos que tem, gratuito nesse início, e depois passar, talvez, por uma mentoria, e fazer Uhum. acontecer de querer, sabe? Tem muita gente que quer, mas não quer, sabe? Fala que Eu, quer, mas as suas ações não justificam o seu é, sentimento, ou pelo menos é que a pessoa fala, né? tem que fazer acontecer. Que Isso não. falar todo mundo fala, né, João? É, mas seria isso. E, e é muito massa o tráfego, porque tu vê o resultado, tu vê os empresários prosperando, pô, tu chega ali na segunda, pô, a minha agenda tá lotada em abril, olha que massa. Tu vibra junto com os empresários, sabe? Uhum. E eu Uhum. penso ali, quando a gente tinha a empresa de fruta orgânica, pô, a gente tinha que ter um estoque parado o ano todo de 50, 60 mil reais. Hoje em dia, meu Deus, 50, 60 mil reais, meu Deus, uma empresa de tráfego tu faz acontecer. E hoje Uhum. com um Uhum. notebook e uma internet tu consegue já trabalhar de qualquer lugar do mundo, assim, essa liberdade também Uhum. são poucas profissões que tem hoje no mundo, né? Que tem essa liberdade geográfica de poder em qualquer lugar do mundo estar subindo uma campanha e tudo mais. Cara, e é isso aí, falando que o João colocou aqui em termos técnicos, né? Sobre fazer acontecer, que é mais uma palavra, talvez uma frase motivacional, né? É uma palavra onde a gente fala, pô, uma frase vazia de coach. Mas não, cara, ele é Provérbios. Em Provérbios 13:4, ele traz um conhecimento escrito pelo rei Salomão, que diz que o preguiçoso, ele deseja, até deseja, ele quer, né? Todo mundo quer mais dinheiro, mas ele não consegue nada. E os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Ou seja, o preguiçoso deseja, 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 é aquela pessoa que não faz acontecer, mas os perseverantes, aqueles que não desistem, aqueles que fazem acontecer, são amplamente satisfeitos. Os resultados chegam Sim. mais cedo ou mais tarde. Foi o que aconteceu com o João aí. João, parabéns, cara. Parabéns pelo teu crescimento, parabéns pelo teu resultado. Eu sei que é só o início da sua jornada. Que Deus guarde a sua empresa, a sua agência, que você prospere cada vez mais, que chegue nos 50 mil quanto antes, talvez cada ano seja 50 mil, depois dos 100 mil, depois dos 250 mil, e você sabe que a internet é sem limites e você consegue. Palavras finais aí, você pode falar para a galera que está te assistindo aí agora. Ah, então, gostaria de agradecer de novo o Thiago, porque ele é um cara sem igual, assim, dá pra ver. Primeira vez que eu contato que eu tive ali no evento do Criciúma, eu cheguei no dono do evento e falei, cara, eu preciso ir lá conhecer o Thiago no camarim. Ele foi bem solícito, conversou, bateu papo, olhou no olho, ele é de verdade mesmo. Então, primeiro eu queria agradecer todos os conhecimentos que tu passa pra gente, tanto no gratuito como no Conversão Extrema. E eu acho que, tipo, as pessoas que querem mudar a vida, elas têm que fazer acontecer. E tem tantos meios hoje na internet para fazer acontecer, até Uhum, YouTube gratuito de outros conteúdos de vida, desenvolvimento pessoal. Então, basta querer e fazer acontecer, que, como eu falei, o resultado é só a consequência do processo que a gente tem no dia a dia. uhum. Então,
Ah, eu sou muito grato e podem entrar sem pensar no conversão extrema que vocês vão ter resultado se fizerem. Se fizerem acontecer. João, muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Parabéns. E agora te vejo nos 50 mil em 30 dias. Opa, pode deixar. Valeu, Thiago. Valeu, irmão. Até Tchau, mais. tchau.